Meus amados, bom dia. Eu sou o pastor Roberto Gonzaga. Gostaria de trazer uma palavra para o teu coração, sabendo que você e eu somos muito amados por um Deus único, o Deus Criador do céu e da terra. Ele nos fez com um propósito, e esse propósito foi quebrado por um homem que nos colocou no corredor da morte. Então quer dizer, todo homem criado a partir de Adão, automaticamente já nasce no corredor da morte. Que corredor é esse? Eu quero te dizer com base, essa palavra com base no livro de Gênesis 2, 16 e 17, que diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. A desobediência de Adão fez ele ter uma morte espiritual automática. No momento que ele desobedeceu, ele morreu espiritualmente, e sequência de morte veio para nós. Então, eu quero afirmar que todos os seres humanos, a partir do pecado adâmico, já entraram no corredor da morte. Mas nós não somos obrigados a ficar nesse corredor da morte, querido, porque nós temos agora direito a um escape, a um livramento. E esse livramento, querido, ele é para mim e para você. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, 23, aonde a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então agora, queridos, em Cristo Jesus, nós podemos retomar a vida espiritual que perdemos em Adão. Nós podemos sair do corredor da morte e ter herança da vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, todos nós entramos no corredor da morte a partir da desobediência, mas nós não somos obrigados a ficar nesse corredor, porque agora, dependendo da nossa atitude em vida, nós podemos mudar o quadro da nossa vida espiritual. Depende da atitude humana. Deus não interfere na sua atitude, nas suas escolhas, mas agora temos uma escolha a fazer. Eu continuo no corredor da morte, ou eu quero sair do corredor da morte? Aqueles que continuarem, querido, sem aceitar o plano perfeito, ainda sofrerá o dano da segunda morte. Essa morte física que nós morremos nessa terra não é o final de tudo. O final de tudo é quando o inferno dará os seus mortos, os mares darão os seus mortos, como está em Apocalipse capítulo 20. E todos serão julgados segundo as suas obras. E todos aqueles que não estiverem com seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde é a segunda morte. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós venhamos entender que em Adão nós entramos no corredor da morte, mas temos um escape para sair desse corredor através de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Porque Deus enviou o mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não rejeite esse amor, meus amados. Jesus, ele te ama tanto que me levanta como um louco numa fila de banco para falar que ele não quer te perder. Ele veio para o seu resgate. Aceita o pagamento de Deus por tua história, querido. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário para mudar a sua trajetória e te dar vida.
A palavra do Senhor, também no livro de Efésios, capítulo 2, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Querido, filho da desobediência é a ligação daqueles que estão no corredor da morte, naquele que desobedeceu primeiro, que foi Adão, que levou todos nós para um corredor da morte. Filhos da desobediência é aquele que tem prazer em viver no pecado e não quer a redenção de Jesus. Meus amados, busquem a Jesus. Nós somos a geração que Ele vem buscar. E como sair desse corredor da morte? Só tem uma maneira: é reconhecer a Jesus, é aceitar o pagamento, é confessar a Jesus com seus lábios, para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Se o homem passar o tempo da sua vida e ele vier a morrer nessa terra, e não verbalizar confessando a Jesus como seu único Senhor, ele perde a herança da salvação eterna e padecerá o dano da segunda morte. Querido, procure uma igreja evangélica, levante as mãos, confessem a Jesus como seu único Senhor, para que Ele escreva o seu nome no livro daquele que aceitaram a sair do corredor da morte e passou a viver a vida espiritual. Eu quero te dizer, queridos, que quando nós levantamos as mãos e confessamos com a nossa boca: Senhor, eu quero te receber como Senhor da minha salvação, o único Deus da minha vida, você tem o seu nome escrito no livro da vida e passa a ter uma vida espiritual, aquela que perdemos em Adão. Eu quero convidar a vocês que aqui estão, se quiserem ter o seu nome no livro da vida, se quiserem sair desse corredor, eu quero te convidar a repetir comigo essa oração de entrega da sua vida a Jesus. Porque a Bíblia diz em Romanos 10, 8, fala assim, o que diz a palavra, ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres para a justiça de Deus, serás salvo, visto que com a boca eu faço a confissão para a salvação e no coração eu creio para a glória de Deus. Queridos, eu quero te convidar a fazer essa oração. Se você entendeu que precisa sair desse corredor e ter o seu nome escrito no livro da vida, fala assim comigo: Senhor Deus, eu quero nesse momento receber a Jesus. Eu confesso a Jesus como meu único Deus vivo e verdadeiro na minha vida e no meu coração. E eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, que o Senhor me batize com teu Espírito Santo e que o Senhor me perdoe por todos os meus pecados desde o meu primeiro dia de vida até esse dia. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Eu quero fazer parte, a partir de hoje, do teu plano perfeito, que é a tua salvação. Se você fez essa oração dentro de você, eu quero concordar com ela. Como pastor, eu quero selar esta tua oração e quero te convidar a procurar uma igreja evangélica e começar a servir a Jesus, para serem batizados pelas águas. O batismo no original grego quer dizer baptizo. Quando dá uma forma no transliteração para o português,
de sepultamento de uma velha criatura, nascendo quando sai das águas batismal, uma nova criação para Deus. Meus amados, façam isso. Aqueles que quiserem seguir a minha igreja no YouTube, Facebook, é só colocar Carisma Sede. Você vai conhecer a minha igreja, uma igreja batista renovada. E aqueles que quiserem ver meu testemunho, coloque no YouTube Pastor Roberto Gonzaga. Você vai ver que eu sou sobrevivente do CTI com Covid-19 em 2020. Tenha todos um dia abençoado. Que o Senhor abençoe toda a direção que vocês vieram resolver nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.